É, pessoal, que história, hein? Quem diria que uma trollagem teriam tantas consequências assim? Mas, pô, olha a ideia que tiveram. Fingir um namoro com uma garota de 13 anos, sendo que o cara tem 19. Acho que ninguém tem dúvida que o objetivo por trás disso era só ganhar seguidor, né? Ficar um pouquinho mais conhecido. E funcionou perfeitamente. Agora, depois de tudo isso, o garoto ficou famoso, né? Famoso como... Vocês sabem, era esse tipo de fama que eles queriam? Sinceramente, eu não sei se vocês foram muito a fundo nesse caso, mas passando um pouquinho pelo Twitter, tu encontra vários clipes dos dois fingindo se beijar, e alguns deles, as mães participam do vídeo, o que dá a entender que a mãe desse moleque aceitou que o filho passasse por isso, porque, vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Teu filho, que já é um adulto, tem 19 anos, se ele entrasse num relacionamento com uma criança, ele com certeza seria mal visto. Só que mesmo você sendo pai ou mãe, o máximo que tu poderia fazer nessa situação é aconselhar que isso é errado, porque, né, ele é adulto. Mas se a gente mudar esse caso pra uma proposta de fazer uma trollagem com esse tema, na boa, a partir do momento que falassem sobre isso, a primeira coisa que passaria pela minha cabeça é: meu filho vai ser considerado um pedófilo e ponto, não tem outra opção. E outra coisa, né, o cara tem 19 anos, jura que isso daí não passou pela cabeça dele? Mesmo se essa história não tivesse viralizado, só pelo fato dos dois aparentarem estar juntos, já seria uma coisa muito estranha pra, por exemplo, a própria família. Então, mano, essa parada de, foi combinado desde o começo, era tudo mentira, vocês caíram na trollagem, cara, se eles realmente fingiram tudo isso, foi muita burrice. É o que eu falei, pode até ser uma coisa que chame a atenção, mas isso daí traz uma fama que nunca mais vai embora. Pra garota, daqui a alguns anos, talvez as pessoas nem se lembrem, mas pro cara, ele vai ser sempre conhecido como pedófilo. Isso daí não é coisa que se brinque, a proporção que isso alcançou foi absurda e por conta disso, agora já era. Todo mundo já considera ele assim, mesmo que tenham tentado explicar depois. Vocês acham mesmo que aquele vídeo vai alcançar todo mundo que ficou sabendo sobre esse caso? É claro que não, mas vamos lá, será que isso daí valeu a pena? Bem, depois deles postarem o primeiro vídeo onde falavam que tava namorando e tal, alguém pegou isso daí e postou no Twitter, e como vocês sabem, essa rede social é perfeita para linchamentos virtuais, então foi aí que tudo começou. Eu não vou dizer que foi errado, até porque a reação que as pessoas tiveram é algo natural. Ninguém gosta de imaginar um adulto se relacionando com uma criança, e tanto os dois quanto os responsáveis sabiam disso, porque ninguém faz uma trollagem ou tenta chamar atenção com algo que as pessoas não liguem. A repercussão e o hate que aconteceu já era algo a se esperar, não na proporção que teve, mas eu tenho certeza que eles sabiam que as pessoas não iam ficar caladas, e esse era o objetivo, chamar a atenção. Só que, né, a conta deles do TikTok, que foi onde tudo isso daí começou, simplesmente foi apagada. Sim, toda essa trollagem não serviu pra nada, se bem que, né, a gente nem sabe se isso daí é trollagem mesmo. Enfim, o canal do YouTube deles cresceu até que bastante depois disso, o Instagram também, mas o TikTok, que era onde eles tinham 1 milhão de seguidores, simplesmente desapareceu. Ou seja, toda essa história não valeu a pena. Só que isso daí fica muito pior. Vamos lá, vamos dizer que na verdade isso daí não era trollagem nenhuma, os dois realmente se gostavam e os pais apoiavam isso, que é errado, com certeza, mas uma coisa que pra mim não faz nenhum sentido é que existem vários clipes onde os dois fingem se beijar, só que são impedidos de fazer isso, dando a entender que o objetivo por trás era de simplesmente instigar as pessoas a ficarem irritadas, ou então a induzir a procurar um que eles realmente se beijam, que sim, tem um vídeo desse por aí. Então pra mim, além de ter sido feito um relacionamento extremamente sem sentido usando uma criança, eles claramente fizeram de tudo pra crescer com isso, pelo menos, né, chamar bem a atenção, e conseguiram. Ficou o dia inteiro sendo o assunto mais comentado, tendo vários youtubers discutindo sobre isso, e, né, a cereja do bolo, que pra mim é a parte mais incrível de todas, simplesmente estragaram a reputação do moleque, sendo trollagem ou não tem como negar que isso foi a pior escolha que ele poderia ter feito. É melhor ser um desconhecido do que um cara que todo mundo odeia, mesmo que depois tenham explicado que era só uma trollagem. Tem muita gente que não viu e outros que simplesmente consideraram o vídeo como um controle de danos, porque se você parar pra pensar, faria muito sentido dizer que tudo isso que aconteceu é mentira, ainda mais quando o assunto é algo tão sensível. Só que, né, lembra que eu tinha dito que a situação tinha ficado muito pior? Então, vamos lá, os dois tinham apenas o TikTok, o YouTube e o Instagram, porém toda essa história aconteceu lá no Twitter, onde eles não tinham contas, e, né, isso daí foi perfeito para que pessoas mal intencionadas aumentassem cada vez mais a gravidade da situação. Essas duas contas que atualmente muita gente acredita que são as verdadeiras, na realidade não são. Tem um aviso sobre isso lá no Instagram oficial deles, mas o alcance é muito pequeno, até porque ninguém vai se dar o trabalho de ir no perfil de uma outra rede social. O pessoal que usa o Twitter não costuma sair de lá, então a situação é perfeita para esses fakes. Eu não sei se os dois são gerenciados pela mesma pessoa, mas eles se chamam um ao outro de irmãos, e isso daí é para induzir aos outros a pensar que esse relacionamento também era algo incestuoso. Cara, tem muita postagem, eles estão até ameaçando processar todo mundo que comenta sobre o assunto, sendo que eles mesmos podem acabar sendo processados por crime de falsa identidade. Até inventaram uma história de que o moleque era gay, o que muita gente acreditou, e assim começaram a pensar que eles estavam desesperados inventando desculpas para tentar justificar aquela trollagem que tinham feito, sendo que, né, isso daí é uma pessoa nada a ver com a situação, que tá inventando mentiras. Você tem noção de como isso pode afetar
facilitar a vida deles, mesmo que eles tenham feito aquela merda daquela trollagem, isso não é motivo pra literalmente destruir toda a reputação que sobrou. Alguns posts dá até pra ver que é uma parada forçada, que é fake, mas se tu abrir os comentários, é muita gente respondendo como se fosse verdade. E mano, eu entendo que foi uma brincadeira de mau gosto, mas sendo trollagem ou não, isso não deixa de ser algo relacionado a uma criança, e o que esses perfis estão fazendo é crime, porque estão havendo consequências. E cara, se tu não se importa com esse moleque que foi burro de aceitar essa ideia, tudo bem, mas pensa na garotinha, tu ficaria feliz se tivessem criado um fake da sua filha e postassem coisas pra queimar a imagem dela? Olha, eu ficaria puto. Eu tenho quase certeza que os pais se arrependeram muito de terem aceitado essa ideia idiota de relacionamento, mesmo que isso tenha trago seguidores e, em consequência, fama, não valeu nem um pouco a pena. Agora eles estão tendo que resolver tudo isso, mas tem coisas que nunca vão ser esquecidas e pessoas que não vão saber da conclusão dessa história. E né? Olha, esses dois perfis são duas contas fakes, então por favor, se puder, vai lá denunciar essa parada, porque isso já deu o problema que tinha que dar. E em relação aos dois espertinhos que tiveram a brilhante ideia de criar uma trollagem usando um assunto extremamente sério, e aí, vocês estão satisfeitos? Foi divertido? Talvez tenha sido no primeiro momento, né? Mas agora, né? E também no futuro, vocês vão se arrepender muito de terem feito isso. De qualquer forma, meu canal é de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Perdão pelo atraso em relação ao assunto, mas eu espero que tenha valido a pena. Enfim, muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço.